Então, Tá. estamos gravando. Vou compartilhar com vocês uma aula que vai começar a falar sobre globalização. Pronto. Deixa eu dizer aqui que só eu posso anotar. Estou compartilhando. Bem, a gente vai falar nessa aula de globalização. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre essa palavra, né? Nas aulas de história, já deve ter ouvido falar, eu já falei. O professor sempre toca nesses assuntos, jornal, revista e até mesmo em novelas, né, na televisão. A gente ouve falar sobre globalização. Mas alguém sabe me explicar o que é globalização? Acho difícil, né? Então, todo mundo já ouviu falar, mas pouquíssimas pessoas conseguem explicar o que é a globalização. Então, vamos lá, para a gente entender o que é o conceito de globalização. A globalização, pessoal, é uma integração, é uma troca econômica, cultural, social, comercial e política, tá? E aí, existe uma diferença sobre quando começou em relação a quem é geógrafo e a quem é historiador. Os historiadores dizem que essa troca econômica, essa troca cultural de informações, começou lá no século XV com as grandes navegações. Então, para os historiadores, foi com as grandes navegações, com Portugal e Espanha, que começou, de fato, essa maior troca de informações, culturas, mercadorias, moedas e tudo mais. Por quê? Porque com as grandes navegações, Portugal e Espanha conseguiram chegar em diversas áreas da África, da Ásia e da própria América, que até então eles não tinham contato. Então, com as grandes navegações, os historiadores dizem que começou essa maior troca de culturas, de informações, de mercadorias e assim por diante. Então, para os historiadores, o início da globalização foi com as grandes navegações, ok? Agora, para os geógrafos, muitos afirmam que a globalização começou a partir dos anos 1980, e exatamente quando se tornou mais intenso esse processo. Está travando, turma? Não. Não, Denis? Será que não é problema nem não? O meu tá travando bastante aqui. Ah, então é a Tenta sair e internet deles. voltar, tá? Tenta sair e voltar para a aula. De Hum? qualquer forma, Denis, está gravando a aula e você não perde nada não, tá? Tá, vou Tenta sair sair e entrar. da aula e voltar. Isso. Meninos, então, para os geógrafos, a globalização começou por volta dos anos 1980, tá? Quando a gente teve, né, um grande avanço tecnológico, que esses avanços tecnológicos alcançaram os meios de comunicação, alcançaram os meios de transporte e também alcançaram os meios de produção. Então, para os geógrafos, começou com os anos 1980, certo? Aí, Com o que se chama... Melhorou? Melhorou? agora pelo menos Ah, então consigo tá. te ouvir melhor. Perfeito. Então, enquanto que para os historiadores a globalização começou lá no século XV, para os geógrafos começou nos anos 1980, no século XX, tá? Mas esses dois pontos de vista não interferem muito no que é globalização. Então, a globalização nada mais é do que troca, tá? Uma troca de culturas, de informação, de mercadoria, de moedas, de ideias e assim por diante, ok? Então, para alguns, começou lá no século XV, outros em 1990. E aí, esses... Quer falar, Gabi? Pode falar. Bia, Oi. por que essa diferença de idade? Porque os geógrafos dizem que a troca de informações, de mercadorias, elas só aconteceram graças aos avanços tecnológicos. E que antes disso, os avanços tecnológicos foram insignificantes para ter uma troca muito intensa, tá? Certo?
Então, vamos lá. Nesse esquema que tem aqui, mostra para nós como que os meios de transporte, eles foram evoluindo com o tempo, tá? Então, olha só. Nesse primeiro mapa mundi que tem aqui, olha o tamanho do mundo, né? Nesse momento, os meios de transporte mais velozes que a gente tinha no momento eram as carruagens e os barcos à vela, né? Que alcançavam a velocidade máxima de 16 quilômetros por hora. Então, dentro de uma hora, eu não conseguia percorrer um longo território. Dentro de uma hora, eu conseguia percorrer no máximo 16 quilômetros, ok? Só que lá no ano de 1850, até lá por volta do ano 1930, a tecnologia foi avançando a ponto de a gente ter locomotivas e barco a vapor. Então, as locomotivas a vapor alcançavam 100 quilômetros por hora e os barcos alcançavam a velocidade de 57 quilômetros por hora. Já não melhorou um pouquinho o quanto que eu consigo percorrer em uma hora se comparado a esse momento aqui? Sim. Então, o que acontece com o mundo? Parece que ele está menor. Então, aqui eu consigo estabelecer nesse período trocas de informação, de mercadorias, com um local muito pequeno. Agora, aqui eu consigo trocar informações, mercadorias, culturas num espaço muito maior, em um tempo muito menor também. Então, aqui o mundo parece que ele deu uma encolhida. Nos anos 1950 já tem aviões a propulsão que atingem velocidade entre 480 e 640 quilômetros por hora. Então, em uma hora, eu consigo percorrer muito mais do que aqui nesse primeiro momento. Então, o mundo para nós parece bem menor. Imagina o quanto de cultura que eu não posso conhecer, que eu não posso trocar, podendo viajar 480 quilômetros por hora. Mas quanta coisa não tem a possibilidade de conhecer? E hoje em dia a gente tem aviões que ultrapassam os 1.100 quilômetros por hora, né? Então, se eu estiver aqui no sul de Minas e quiser viajar para a Austrália, esses aviões, esses jatos, eles me permitem fazer isso. Então, a troca de informações, de mercadorias e culturas foram muito facilitadas pelos avanços tecnológicos dentro dos meios de transporte, ok? Claro que esses avanços tecnológicos não ficaram só no meio de transporte, né? Os meios de comunicação também, como rádio, televisão. A gente pode pensar na própria internet, aí nos celulares, nos computadores e tudo mais. Então, o mundo inteiro está conectado. E isso graças a um período de avanço a partir dos anos 1980, né? Então, imagina, nós estamos aqui em Alfenas, Serrania, Paraguaçu, Machado, aqui ao nosso redor, né? Se eu quero me comunicar com uma pessoa que esteja aqui na Índia, eu consigo, eu tenho essa facilidade, porque o mundo inteiro está interconectado. Basta eu pegar meu telefone, que a pessoa do outro lado tenha também esse aparelho com acesso à internet, a gente consegue se comunicar em tempo real. Isso permite com que as informações, com que a cultura, ela circule a nível mundial. Então, por exemplo, nós estamos vivendo esse cenário de pandemia que, inclusive, está impactando as nossas aulas, né? Ao invés de serem presenciais, estão sendo à distância. E aí, acabando a nossa aula, se você ligar a televisão, vai estar passando o noticiário. Esse noticiário não vai falar só da cidade de Alfeno, só de Machado, só de Serrania. Vai falar da nossa região, vai falar do nosso país e do mundo sobre o coronavírus. Então, em tempo real, a gente consegue saber o que está acontecendo no mundo inteiro, não é? Graças a essa possibilidade de intercomunicação dos meios de comunicação, principalmente a internet, a televisão, o rádio e assim por diante. Né? Então, tudo que acontece no mundo, em tempo real, a gente fica sabendo, né? Graças a essa intercomunicação, certo? E aí, a gente acaba percebendo que é o seguinte, o mundo inteiro está interconectado, só que essas intercomunicações não ficam, né, essas interligações não ficam restritas apenas à internet. Quando eu vou ver, por exemplo, alguns países, eu percebo que algumas pessoas daqueles países vão ter hábitos culturais, vão ter hábitos de consumo que não são típicos dali. Então, por exemplo, Bia, semana passada foi a Semana Santa, não foi?
aqui em Alfenas, eu comi quase que a semana inteira comida japonesa. Por que diabos eu, Bia, aqui no sul de Minas, mais caipira que não sei o quê, vai comer comida japonesa? Aonde que essa pessoa aprendeu a comer comida japonesa? Sou rica não, né? Sou não, né? E aí é o seguinte, né? Como que alguém aqui no sul de Minas trouxe essa culinária japonesa aqui para nós, né? Essa culinária japonesa chegou através dos meios de comunicação, alguém acabou nos incentivando a acabar consumindo esse tipo de produto. Ou então, por exemplo, acabou a Semana Santa, domingo de Páscoa, o que a bonita que fez? Pediu um hamburgão deste tamanho, né? Hambúrguer é típico do sul de Minas? Não, é um prato lá dos Estados Unidos, criado lá, rede de fast food. Mas nós, aqui, consumimos um produto que não é típico nosso, graças a essa intercomunicação. Então, o fato de eu poder me comunicar com qualquer pessoa do nosso planeta também vai fazer com que qualquer pessoa do nosso planeta possa se comunicar com a gente, inclusive através do cinema, do rádio e tudo mais. Todo mundo já deve ter visto uma propaganda no meio de um filme, na novela, né? Então, por exemplo, uma propaganda, você está lá no cinema, você comprou um baldão de pipoca, seu pai só te deu R$ 15 para você comprar um baldão de pipoca, você está lá no cinema, papapá, comendo que nem um desesperado, né? No trailer acabou a sua pipoca. E aí você não pode levantar mais, porque o filme começou, você não quer perder um segundo do filme. Só que, de repente, bem nas primeiras cenas do filme, passa uma pessoa morrendo de sede e pega aquela garrafa de coca, até suando de geladinho, e vira com aquela boca mais deliciosa do mundo. Você acabou de comer um balde de pipoca, garganta super seca. O que você vai querer fazer? Nossa, eu quero tomar uma Coca-Cola, né? Quando, na verdade, até uma garrafinha de água mataria sua sede. Mas o que você quer tomar? A Coca-Cola. Então, a propaganda, ela acaba fazendo com que a gente consuma certas coisas que nem são típicas da nossa região. Por exemplo, a Coca-Cola, uma grande marca vindo lá dos Estados Unidos. Então, essa facilidade de se comunicar com qualquer parte do mundo faz também com que qualquer parte do mundo se comunique com a gente. Não só pela internet, mas também pela televisão, pelos filmes e assim por diante. E aí, uma das coisas que vão facilitar essa interligação de coisas que a gente possa consumir que sejam de outros locais são grandes empresas, que a gente chama de multinacional, certo? O que é uma multinacional? Multinacional é uma empresa que teve origem lá num país rico e que, tentando aumentar os seus lucros, ela começou a criar suas filiais em países mais pobres, tá? Vou citar o exemplo da Coca-Cola, ok? Então, a Coca-Cola surgiu lá nos Estados Unidos. Então, a Coca-Cola, ela queria que mais pessoas consumissem o seu produto para que ela pudesse lucrar mais. Só que ela percebeu que se ela continuasse criando fábricas dentro dos Estados Unidos, o seu lucro não seria tão grande quanto, por exemplo, se ela instalasse uma fábrica aqui no Brasil, certo? Por quê? No Brasil, eu tenho muita gente. Se eu tenho muita gente, todas essas pessoas vão poder consumir a Coca-Cola. E mais que isso, esses países mais pobres, como por exemplo o Brasil, vão ter muitas pessoas que vão servir de mão de obra barata. Então vamos citar um exemplo, em termos de reais. Se para um funcionário na fábrica de Coca-Cola, lá nos Estados Unidos, eu pago R$ 2.000 de salário, esse mesmo funcionário, ocupando a mesma função, aqui no Brasil, receberia R$ 1.200. Não houve uma redução do gasto por funcionário? Então, significa que a Coca-Cola aqui no Brasil, ela lucraria não só porque tem um mercado consumidor, como também a mão de obra seria mais barata, tá? Outro fator que faz essas multinacionais irem até os países mais pobres é que muitos países mais pobres oferecem incentivos fiscais para essas indústrias se instalarem. Então, por exemplo, para uma fábrica da Coca-Cola se instalar lá nos Estados Unidos, por exemplo, o que seria cobrado de imposto por mês? Vou inventando exemplos, tá?
da Coca-Cola lá nos Estados Unidos seria de 50 mil reais por imposto para a fábrica funcionar. No Brasil, seria 3 mil reais. Tem uma diferença muito grande, não tem? Então, olha só, eu tenho mercado consumidor, mão de obra barata e redução de impostos. Olha só como que o lucro dessa Coca-Cola não vai ser aumentado se instalando no Brasil, por exemplo. Sem contar também que muitos dos países pobres têm leis menos rígidas de proteção ambiental. Então, essas empresas, elas podem, muitas das vezes, explorar os recursos naturais desses países sem serem penalizados. Fala, Denis, qual que é a sua dúvida? Não, levantei a mão sem querer, desculpa. Então tá. Certo? Então, as multinacionais, elas são criadas em países ricos que vão se instalar em países mais pobres. Então, por exemplo, será que você consegue me falar alguma coisa que você tem aí perto de você, que seja algo de uma multinacional? Alguém consegue me falar alguma coisa? Algo que não seja nativo do Brasil, que é de uma empresa de fora que você consegue consumir aqui no Brasil? A Samsung, por exemplo, que eu tô usando agora. Samsung. Eu não Exato. sei, mas o computador, Meu celular, minha bolsa. post-it, celular. Então, o post-it pode ser o celular da Motorola, o tênis da Nike, aí a Bianca está mostrando o pincel da Estabilo, né? São marcas que não são brasileiras, mas têm fábricas instaladas aqui e que a gente acaba consumindo, né? Então, essas empresas, quando vêm se instalar em países mais pobres, elas acabam, de certa forma, fazendo com que a gente consuma esses produtos, não é mesmo? Então, tendo esses produtos aqui, ó, eles são divulgados no mundo inteiro através principalmente de propagandas. Um exemplo que eu adoro dar, tá vendo essa região que eu estou circulando aqui com o mouse? Essa região é um país chamado Índia. Na Índia, o gado, a vaca e o boi são animais considerados sagrados. Mas, mesmo que esses animais sejam considerados sagrados, dentro da Índia, temos essa empresa aqui, ó, McDonald's, uma linha de fast food especializada na produção de hambúrgueres bovinos. Então, olha só, num lugar onde a vaca é sagrada, que ninguém come carne de vaca, instalou-se um McDonald's. Então, temos vários McDonald's espalhados aqui dentro da Índia. Então, começaram a fazer muitas propagandas para que as pessoas pudessem consumir esse alimento. Então, olha só, às vezes o povo aqui nem sonhava sequer um dia consumir carne bovina e essa rede, através de muitas propagandas, acabam fazendo isso, tá? E aí, essas multinacionais, elas vão contribuir, né, para essa globalização, porque a gente percebe que é o seguinte, vamos pensar no celular da Samsung, tá? Quando você pega o seu celular da Samsung, não quer dizer que porque você comprou lá na loja 100, porque você comprou lá na Casas Pernambucanas, por exemplo, que esse celular foi feito todo no Brasil. O que a gente percebe? No local, de onde no caso lá da Coreia, né? Aonde esse telefone foi projetado, vou pensar o meu telefone é um telefone Samsung. Foi projetado lá na matriz, ou seja, lá onde essa empresa surgiu. Então tá, a marca, o processador, a câmera foi pensado lá na Coreia, beleza? Só que aí, na fábrica da Samsung lá na Coreia, não produz nenhum telefone, tá? O que faz? Eles vão dispersar para o mundo inteiro as peças desse telefone. Então, por exemplo, no Brasil vai produzir o fone de ouvido, no México vai produzir a capinha, na Índia vai produzir o vidro da frente, na Tailândia vai produzir a placa de vídeo e assim por diante. Em cada parte do mundo, aonde nós vemos lá a fábrica da Samsung, não produz um telefone da Samsung, produz partes dos componentes desse telefone. E geralmente existe um outro local que vai receber todas essas peças vindas de diversos países para montar esse telefone, tá? Por que a Samsung, isso estou falando de montadoras de carro, eletrodomésticos e assim por diante, conseguem fazer isso? Eles conseguem fazer isso porque, por exemplo, vamos imaginar que aqui, ó, nesse lugar que eu estou circulando aqui, mais ou menos, é a Etiópia. Se
aqui tem uma fábrica montadora de celulares da Samsung, é porque nós temos redes de transporte que permitem as várias partes desse telefone chegarem aqui. Ou seja, o avanço dos meios de transporte possibilitaram isso, tá? Então, quando você, aqui no sul de Minas, tem um telefone da Samsung, não quer dizer que esse telefone foi produzido aqui. Ele pode ter vindo a cada partezinha dele pode ter vindo de várias partes do nosso planeta, tá? Tudo bem? E aí, pessoal, a gente vê que é o seguinte, o nosso planeta, ele acabou tendo uma integração cada vez maior, né? Cada vez mais econômica, muito puxado pelas multinacionais, como a gente acabou vendo. Então, vários países têm ligações relacionadas aí às alianças feitas pelas essas multinacionais. E aí, começaram a surgir algumas organizações supranacionais. O que é uma organização supranacional? É uma instituição que não pertence a nenhum país, certo? Não é os Estados Unidos que é o dono, não é o Brasil que é o dono, não é a França que é o dono, tá? São organizações que não pertencem a nenhum país, por isso que é chamado de supranacional, tá? Essas organizações, elas vão tentar estabelecer relações econômicas para que todos os países consigam se entender ao fazer uma negociação de comércio, por exemplo, tá? E aí, por exemplo, temos algumas organizações supranacionais, mas 3 são mais importantes que eu vou falar até agora. Então, quando um país aceita a participar dessa organização, então aquele país vai ter que acatar todas as decisões tomadas nas reuniões dessas organizações aqui, tá bom? E aí, um país, ele só vai aceitar participar dessas organizações se tudo aquilo que aquela organização tem for do seu interesse. Quando aquela organização passa a fazer coisas que não é do seu interesse, esse país pode sair dessa organização, tá? Então, vamos citar alguns exemplos que vai ficar mais fácil. Então, eu coloquei as 3 principais organizações supranacionais que a gente tem. A primeira que eu vou falar chama-se OMC, Organização Mundial do Comércio, tá? Essa Organização Mundial do Comércio, ela vai ter basicamente a criação de normas para que o comércio seja realizado entre os países membros, tá? Então, por exemplo, se o Brasil vai realizar um comércio com a China, quem é que vai estabelecer as regras para esse comércio ser feito, de compra, venda e pagamento, é a OMC, Organização Mundial do Comércio. Se, por exemplo, o Brasil tenta passar a China para trás, não cumpriu essas regras na realização do comércio, o Brasil pode sofrer uma punição. E essa punição, quem é que define é a própria OMC. Tudo bem? Um outro tipo de organização supranacional que vários países fazem parte é chamado de FMI, Fundo Monetário Internacional, tá? O que esse Fundo Monetário Internacional vai fazer? Ele vai ser basicamente um grande banco que vai oferecer empréstimos para os países, tá? Então, por exemplo, o Brasil está passando por uma crise, está precisando de dinheiro porque não está conseguindo pagar as contas que tem. Então, o Brasil pode vir até esse Fundo Monetário Internacional e pedir um empréstimo, certo? Aí o FMI vai falar, olha, Brasil, eu te empresto o dinheiro que você precisa, tá? Só que você vai ter que tomar medidas de austeridade. O que é isso, Bia, austeridade? É você cortar todos os gastos desnecessários. Então, você vai ter uma assistência para que você consiga reduzir os gastos desnecessários para conseguir receber esse empréstimo. O Brasil aceitou as condições de cortar gastos, então vai receber o empréstimo, beleza? Então, o Fundo Monetário Internacional, ele serve para ceder empréstimos para países que estão em crise, só que ele vai ter que ceder também um pouquinho, né? O país ele vai ter que acabar cortando gastos desnecessários. E a terceira organização supranacional é chamado de Banco Mundial, tá?
O Banco Mundial, como o próprio nome fala, ele vai ceder empréstimos também. Só que o Banco Mundial, ele é dividido em duas organizações, o BIRD e o AID. O BIRD é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. O AID é a Associação Internacional do Desenvolvimento, tá? Esses dois órgãos dentro do Banco Mundial têm funções diferentes. Então, por exemplo, o BIRD, ele vai oferecer empréstimos e assistência para um país se desenvolver. Então, é o seguinte, ó, o Brasil está em crise. Eu preciso de empréstimo. Beleza. Então, o BIRD vai me oferecer empréstimo. Só que eu quero melhorar o nível do desenvolvimento do país, certo? Quem vai me ajudar a tomar medidas para eu desenvolver? Vai ser o BIRD. Então, ele vai criar um roteirinho que o Brasil tem que seguir para ele se desenvolver, tá? Então, basicamente, o BIRD ele vai facilitar com que o país participe mais do comércio internacional, receba investimentos estrangeiros e assim por diante. Já o AID, ele vai emprestar dinheiro para um país, só que dessa vez sem juros. E esse país vai receber esse empréstimo junto com o passo a passo de como ele tem que aplicar esse dinheiro. Só que, ao invés de eu desenvolver o comércio, eu vou pensar no quê? De utilizar esse dinheiro para reduzir a pobreza, melhorar a condição de vida da população e aumentar a renda das pessoas. Então, olha só, enquanto que o BIRD, ele visa apenas o lado econômico, o AID, ele visa o desenvolvimento humano, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Beleza? Então, a gente tem essas três organizações supranacionais de bastante destaque no cenário internacional, certo? A gente tem a OMC, o FMI e o Banco Mundial. Tudo bem? À medida que o tempo foi passando, pessoal, os países foram criando alianças entre si para eles enriquecerem, certo? Vem aqui. É a mesma coisa que vocês, Liga o por mic, exemplo, Alexandre. a mesma coisa quando vocês, por exemplo, querem ser para o intervalo, estão morrendo de fome. Aí você viu que o seu coleguinha lá do sexto ano já saiu, já lanchou e não tem ninguém na fila. Aí você fala, ô Joãozinho, tô aqui, pega 2 coxinhas e uma coca lá para mim. Depois, no outro dia, eu te pago um sorvete. Né? Então, o que você está fazendo? Você está fazendo um acordo com o seu colega para você lanchar mais cedo, não é? Quando a gente vai falar de blocos econômicos, eu estou falando de alianças que os países fazem para conseguir ter algum benefício, certo? Então, blocos econômicos nada mais vai ser do que uma aliança econômica entre alguns países. Esses países podem ser membros de um mesmo continente ou de continentes separados, certo? Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles participam de um bloco chamado NAFTA. Aliás, deixou de existir em 2015, tá? Mas esse bloco econômico era apenas entre Estados Unidos, México e Canadá, certo? Só que os Estados Unidos também participam de um outro bloco econômico. Então, Estados Unidos, Canadá e México estão na América. Então, um bloco econômico formado por países de um mesmo continente. Só que os Estados Unidos participam também de um outro bloco econômico que reúne países banhados pelo Oceano Pacífico, tá? Então, os Estados Unidos estão na América e vários outros estão na Ásia, estão na Oceania. Então, o bloco econômico reúne países de um mesmo continente e países de continentes diferentes, tá? E aí, essa aliança, hoje, é entendida como um princípio fundamental para que os países cresçam economicamente. Então, quanto mais alianças eu faço, mais eu vou crescer economicamente. E a gente tem alguns tipos de blocos econômicos, certo? Eu vou interromper agora, porque no próximo slide, que é esse daqui, eu vou precisar ir praticamente de uma aula só para falar desse quadro, tá bom? Então, eu vou interromper o compartilhamento agora, certo? E se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar sobre o que eu expliquei até agora, sobre a globalização, sobre as multinacionais e as organizações supranacionais. Temos aí 4 minutos ainda no finalzinho da aula. Alguém tem alguma dúvida?
Pode me perguntar. Cri, cri, cri. Não? Todo mundo entendeu o que é globalização? Que é essa troca de informação, de cultura, de mercadoria, entendeu? Sim. Sim? Vai falando aí comigo, vai chacoalhando a cabeça. Bia, Oi, Miguel, de onde, pode falar. de onde que o Banco Mundial ele tira o dinheiro que ele tem? Onde que ele conseguiu esse dinheiro? Tá. Quando os países aceitam participar dessas organizações supranacionais, eles sempre vão investir o seu próprio dinheiro para essas organizações. Então, por exemplo, no caso do Banco Mundial. No caso do Banco Mundial, todos os países injetam dinheiro. Então, imagina que o Brasil pegou dinheiro com o Banco Mundial emprestado, certo? Todos os países que colocaram dinheiro dentro do Banco Mundial vão receber os dividendos daquele empréstimo que eu fiz. Então, por exemplo, se eu, Bia, pego R$1.000 emprestado no banco, quando eu vou pagar o banco, eu pago só os R$1.000 que eu peguei emprestado? Não, eu pago, sei lá, 1.300, 1.500, 2.000, às vezes até o dobro, né? Daquilo que eu peguei emprestado. A mesma coisa é o Banco Mundial. Os países que contribuem para o fundo do Banco Mundial, quando esse banco empresta dinheiro a algum país, os demais vão receber o lucro desse empréstimo. Certo? Bia, Fala, Gabi. você vai disponibilizar esses slides no seu Conecta? Posso colocar. Uhum. Posso colocar. É porque é mais fácil, é resumido. Se você assistir a videoaula também, você consegue ver eles que eu compartilhei. Mas eu posso colocar junto com o link lá no SAS Conecta, tem um espaço de compartilhar documento. Posso colocar lá. Tá bom? Mais alguma dúvida? Travou só pra mim? Obrigada. Bia, eu só não tava Oi. entendendo muito aquele negócio de A e D, essas coisas aí. Eu não Tá. tava entendendo muito. Então é o seguinte, o que a gente percebe dessas organizações supranacionais, né? Que no caso do Banco Mundial, ele é dividido em dois órgãos, certo? O BIRD e o AID. O BIRD, ele visa oferecer empréstimo para desenvolver economicamente um país. O AID, que é o AID, ele também vai oferecer empréstimos, mas para desenvolver a qualidade de vida das pessoas daquele país. Entendeu? Sim? Entendi, Bia. Muito obrigada. Por nada. Bia, Meninas, eu não entendi que é mundial direito. o que é o Banco Mundial? O Banco Mundial também é uma organização supranacional, ou seja, não pertence a um único país, como por exemplo a Coca-Cola pertence aos Estados Unidos, certo? Não pertence a um único país e oferece empréstimo. Só que aí você pode pedir empréstimo para duas finalidades, ou para o desenvolvimento econômico, ou para melhorar a qualidade de vida. Se for para melhorar o desenvolvimento econômico, é um órgão dentro do Banco Mundial chamado BIRD que vai te emprestar dinheiro. Agora, se for para melhorar a qualidade de vida, vai ser um órgão chamado AID dentro do Banco Mundial que vai te oferecer dinheiro. Beleza? Pessoal, faltam 30 segundos para o final da aula. Eu vou colocar lá no SAS Conecta para vocês fazerem a atividade da página 63, exercício 1 e 2. É só ler a tirinha e responder, tá? Salvando a aula, eu mando o link, o arquivo e escrevo a tarefa, tá? Para a nossa próxima aula. Beleza? Certinho? Gente, vai encerrar. Quem tiver dúvida, me chama lá no WhatsApp. Obrigada, Bia. Tchau, gente. Então, fiquem com Deus. Se sumir de repente aí, foi porque a aula acabou. Tá? 2, 1, acabou a aula. Quer ver? Acabou. Não acabou ainda não.